ou a mim mesmo? É uma pergunta que nós devemos nos fazer a cada amanhecer. Porque se nós quisermos agradar a Deus, nós precisamos tomar algumas decisões. O escritor do livro aos Hebreus, ele nos dá uma direção. No capítulo 11, é um capítulo conhecido como capítulo da fé. E no versículo 6 ele vai dizer exatamente isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos de nós estamos mais preocupados com agradar o nosso cônjuge, agradar a nós mesmos, agradar a sociedade, aderindo às modas, o modismo, aderindo a algumas ideologias que estão na moda. E a Deus? Você tem pensado em agradá-lo? Nos momentos mais difíceis, todos nós recorremos a Deus, levando a Ele os nossos impropérios, as nossas desilusões, as nossas frustrações, as nossas necessidades. Mas a pergunta é, nós temos buscado agradar a Deus? Então o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, em verdade e sinceridade. Há uma necessidade de acreditarmos, de crermos. Muitos de nós estamos muito focados nas nossas necessidades, em agradar as pessoas, mas a Deus. E no Salmo 34, aliás, Salmo 37, versículo 4, o salmista, ele diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Veja que proposta mais maravilhosa. O salmista nos ensina o caminho da vitória. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Lembrando que o Senhor conhece as nossas intenções, a palavra ainda não chegou na nossa língua, ainda está abstrata, ainda não chegou, mas um Deus onisciente, o qual nós devemos agradá-lo, já conhece os nossos pensamentos. Por isso somente diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus sabe do que você precisa. Então, o que seria agradar-se do Senhor? É um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto e um verbo intransitivo. É um verbo que traz consigo uma mensagem de transmitir satisfação, de dar prazer, de dar contentamento. Muitos de nós queremos agradar as pessoas, nossos filhos e a Deus. Você tem parado para pensar como podemos agradar a Deus? Agrada-te do Senhor e Ele vai fazer aquilo que Ele sabe que é necessário fazer para que a sua vida seja uma vida de bênção. Então, agrada-te do Senhor significa dizer ter prazer, deleitar-se no Senhor, encontrar satisfação na sua presença. A presença de Deus tem trazido para você alegria, deleite, ou você só procura Deus quando está passando por problemas, por necessidades físicas, psicológicas, financeiras, espiritual. Quando nós procuramos alguém só para satisfazer os nossos desejos pessoais, as nossas vontades pessoais, isso quer dizer que nós não procuramos agradar aquela pessoa, procuramos ser oportunistas. Temos Deus como Senhor
ou como um tesoureiro de uma empresa bondoso, que sempre está lhe dando um cheque, passando um pix, fazendo aquilo que você precisa no momento de um socorro. Deus, ele é um socorro bem presente, é verdade. Mas a pergunta é, você está procurando agradar a Deus? Então agradar a Deus implica em alinhar os nossos desejos pessoais com os desejos de Deus, com os planos de Deus. Porque nós devemos agradar ao Senhor, encontrar alegria em estar com Ele, estar feliz, alinhar os nossos planos com os planos de Deus, quer dizer que nós confiamos a Ele a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos projetos pessoais, interpessoais, projetos ministeriais, projetos profissionais. Procura agradar-se do Senhor e Ele sabe disso que você está precisando. Agrade o Senhor, é uma enfermidade que está tirando tua paz, é uma dívida, é a falta de um emprego. O que é que está tirando a tua paz? E você está procurando agradar as pessoas para conseguir algo em troca. Ei, aproxima-te do Senhor e Ele se aproximará de você também. É uma promessa de Deus. Então, ter prazer no Senhor é uma satisfação profunda que vem de uma comunhão, de ter um relacionamento com Ele, buscar convivência com o Senhor. Deus é um Deus relacional. Deus, Ele criou o homem para o louvor da sua glória, para que nós possamos estar com Ele todos os dias. Adão tinha esse privilégio de todos os dias, na virada, o Senhor vinha e conversava com Adão, ali no jardim. Que você comece agora a desenvolver essa amizade com o Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do coração. Alinhe os seus pensamentos com os pensamentos do Senhor. E Ele sabe o momento certo de agir. O foco é em Deus. É um convite a substituir as nossas preocupações, invejas, por um prazer consciente em Deus. Encontrar satisfação nele, em vez de buscar apenas o que o mundo oferece. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que agradam ao Senhor permanecem para sempre. Na presença dele, a fartura de alegria. No Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele, o Senhor que conhece as tuas necessidades, satisfará o desejo do teu coração. E Hebreus diz que sem fé é impossível. Então, para agradar a Deus, primeiro nós precisamos desenvolver a fé. Paulo ele nos diz em uma das suas cartas mais maravilhosas, em Romanos 10:17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui começa a gerar fé no seu coração, e essa fé vai te conduzir a agradar ao Senhor. Romanos capítulo 4, do 20 e 21, a Bíblia diz que Abraão não duvidou, ou seja, ele teve fé nas promessas de Deus. Mas ele não viu, ele acreditou. E ele é conhecido como amigo de Deus. Abraão não duvidou das promessas de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que ele era todo poderoso para cumprir todas as promessas que havia feito para ele. E olha que Abraão passou muito tempo esperando. Espera no Senhor, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas agrada-te do Senhor. É uma promessa de Deus. Aquele que se aproxima dele com fé e esperança recebe do Senhor as suas promessas no tempo certo. Mesmo quando parece que tudo está desmoronando, é a fé em Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus continua trabalhando na nossa vida, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. É esta fé que alavanca a nossa intimidade, que impulsiona os nossos passos para mais perto do Senhor. E quando nós estamos perto do Senhor, nós reconhecemos quem somos e aonde estamos
e também temos consciência do Deus ao qual nós nos achegamos. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele age no tempo certo. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Não existe promessas que Deus não possa cumprir. Quando está demorando, Deus está preparando com carinho, com capricho, essa espera. Não é que Deus não queira te responder, Deus está preparando o melhor para você. No tempo certo, Deus vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu, de acordo com a sua palavra. Por isso que Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, ele declara: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim como os céus são mais elevados ou mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Por isso, quando Deus parece em silêncio, Ele está trabalhando. O silêncio de Deus não é a sua ausência, Ele está preparando melhor. Quando a porta ainda não abriu, Deus se coloca como uma porta. Jesus diz: eu sou a porta. Você tem entrado por Jesus? Ele diz em João que a porta é aquele que entra por ele, entrará e sairá e encontrará pastos verdes e águas tranquilas. Creia no Senhor. Espere em Deus. Aquele que procura agradar a Deus não é decepcionado. O tempo da espera é um tempo em que nós estamos crendo, e a fé traz alegria no coração de Deus. Quando nós não vemos, mas cremos. Quando as pessoas começam a zombar porque você não consegue sair do lugar, não consegue prosperar em nenhuma área, mas você tem fé e é uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus, Deus está trabalhando no silêncio. Uma ilustração para sintetizar bem essa palavra para o seu coração. Diz: certa vez um escultor estava trabalhando numa grande pedra de mármore. Dias depois, vários dias trabalhando, meses, ele batia naquela pedra com um martelo, mas a pedra parecia a mesma. Parecia que ele estava dando murro no ar. Não havia nenhum resultado aparente. As pessoas passavam e zombavam e perguntavam: por que continua batendo? Se nada acontece, nada mudou até agora, esse tempo todinho. Por que continua batendo? A palavra de Deus nos diz em Mateus 7,7: pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-lhe-á. Mateus 7,7 fomenta esta ilustração. Mas o escultor, com fé naquilo que estava esperando e trabalhando, respondeu: cada golpe invisível está moldando o que ninguém vê. Depois de algum tempo, muito tempo, a forma de um belo leão surgiu da pedra. A beleza estava desde o princípio ali. A beleza está desde o princípio. A essência está desde o princípio. Só precisava de tempo e paciência para ser revelado. Assim é Deus conosco. É desse jeito trabalhar Deus. Muitas vezes nós não vemos. As pessoas zombam, duvidam, questionam. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Porque se você procurar agradar a Deus, Deus ele está trabalhando no silêncio, moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé e preparando o cumprimento das suas promessas. Cada golpe, cada lágrima, cada não, cada momento de oração não respondida, Deus está cada vez mais perto de você. Tudo faz parte da obra de Deus, preparando o melhor para você. Quando Ele terminar, meus amados, todos verão que valeu a pena se esforçar e esperar e agradar ao Senhor. Continua agradando a Deus, mesmo quando ninguém entende o seu esforço, você não vê um resultado aparente,
mas como esse escultor que batia na pedra, e todos passavam, zombavam, mas a essência já estava ali, estava tudo preparado, ele estava simplesmente exercitando a sua fé naquilo que os olhos ainda não viam. Continue crendo, continue batendo, continue insistindo e continue agradando ao Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Deus não falha, não esquece e nunca se atrasa. Chega no tempo certo. Apenas creia e tenha uma viva esperança, com fé e esperança, porque Deus sempre tem a resposta, em nome de Jesus.